Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos e nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Nós damos graça. Primeiro porque nós estamos aqui reunidos na tua presença, Senhor, e nós já tivemos um momento de oração, Senhor. Nós agora tivemos um momento de adoração e agora nós vamos expor a nossa mente e o nosso coração à tua palavra, Jesus. E eu peço que o Senhor fale conosco. Nós oramos, falamos com o Senhor, abrimos o nosso coração, nós te adoramos através das canções. Agora nós queremos te ouvir. Nós queremos que o Senhor fale conosco. Espírito Santo de Deus, tu nos conheces, sabes a fragilidade da nossa mente, a incapacidade do nosso intelecto em absorver a tua palavra. E sabe que se o Senhor não abrir o nosso entendimento, se o Senhor não remover o véu dos nossos olhos, do nosso entendimento, a palavra não alcançará o nosso coração. E eu peço a Ti, no nome de Jesus, vem sobre nós, ilumina o nosso entendimento, dá-nos consciência da Tua palavra, Senhor, e que aquilo que vai ser ministrado, de fato, seja usado por Ti para nos fortalecer na nossa caminhada com o Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, queridos, eu vou apenas recapitular a parte final da ministração da semana passada, porque eu estou ansioso para dar sequência naquilo que vai vir, tá? Eu estava falando a respeito sobre isso, o que significa na prática ser filho de Deus, foi a nossa última abordagem na semana passada. Eu disse que ser filho de Deus envolve a noção de similaridade ou semelhança. Eu fiz a analogia, né, a respeito do homem com o seu filho e fiz essa analogia aplicando isso a Deus. Nós somos semelhantes e há uma similaridade na mente e na perspectiva do Filho de Deus. Ele tem essa semelhança com a mente e a perspectiva de Deus. Por quê? Porque Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Mas essa similaridade e semelhança não se dá apenas na mente e na perspectiva, se dá também no comportamento, né? E aí a gente foi lá para Mateus, capítulo 5, se não me falha a memória, né? Onde nós somos chamados a imitar o agir de Deus, a agir como Deus agiu. E eu citei um texto aqui de que nós somos chamados a imitar Deus, lá em Efésios capítulo 5, se não me engano. Então nós somos chamados a imitar Deus nessa perspectiva que nós temos da vida, né? E também no nosso comportamento, uma perspectiva mental, de compreensão, compreensão da palavra de Deus, ter essa mentalidade de Deus, mas também imitar o Senhor no nosso comportamento, no nosso agir como filho de Deus. Depois, eu falei isso. Depois eu falei que ser filho de Deus significa que Deus nos ama e nos ama de maneira peculiar e especial. Eu trouxe esse ponto para nós, tá? E eu destaquei bastante isso. Eu entrei nessa questão do amor de Deus para conosco e eu parei aqui, querido, nesse ponto. O que significa na prática esse amor de Deus pelos filhos, pelos seus filhos? E eu quero tratar com vocês a partir disso. Na verdade, eu coloquei esse o tema da nossa ministração. O que significa na prática o amor de Deus pelos seus filhos, tá? Eu vou tentar responder isso, porque eu acredito que isso pode nos ajudar, tá, a compreender melhor o amor de Deus. Mas antes de entrar no texto, antes da gente ver o texto, deixa eu tentar colocar isso, deixa eu ver se eu consigo fazer com que você perceba isso de uma maneira mais prática, não falando do amor de Deus para conosco, mas você, os casados aqui, quase todo mundo aqui é casado, né? Praticamente já tem essa experiência de dizer, mas mesmo você que não é casado, já teve essa experiência de ouvir da pessoa, no caso dos casados, de quem você gosta, de quem você ama. Não depois, porque depois parece que perde um pouco o sentido, né? A gente não dá tanto valor, mas lembra da primeira vez que o- a tua namorada, que depois se transformou na tua esposa, disse eu te amo, ou o namorado disse, né, para o futuro esposo eu te amo. Sabe, essa ideia do sentir-se amado por alguém,
do saber que alguém gosta de você, se importa com você, alguém está disposto a abrir mão de tudo para viver a sua vida ao seu lado, é uma sensação, querido, muito, muito prazerosa, sabe? Muito prazerosa. É algo assim que palavras não conseguem explicar. Eu lembro quando eu abri o meu coração para minha esposa, que na época era namorada, lembro demais que eu falei dos sentimentos que eu tinha por ela e que eu fiz a proposta de namoro, que ela disse sim. Irmãos, eu fiquei tão emocionado que eu esqueci de beijar ela. Eu passei meses sonhando em beijar a minha esposa, mas no dia que eu disse para ela, né, e abri o coração, e ela não só não aceitou o meu amor para com ela, mas correspondeu, dizendo que estava disposta a namorar comigo, eu me emocionei, eu fiquei empolgado, que eu saí dali. Quando eu cheguei em casa, eu digo, ah, shit, eu não beijei ela. Vontade de pegar a bicicleta e voltar lá e terminar o negócio todo, né? Mas é muito satisfatório, irmãos. É muito satisfatório. É uma coisa assim impressionante. Só que esse amor que eu tenho para com a minha esposa e que ela tem por mim é falho. É falho porque eu sou falho e ela é falha, entende? Por mais que eu a ame, eu vou frustrá-la em algum momento, eu vou decepcioná-la em algum momento. Assim como você com o seu cônjuge ou na sua família com o seu pai ou com o seu irmão. Por mais que você ame alguém, em algum momento da sua caminhada, você vai decepcionar, você vai frustrar, você vai entristecer. Acontece. Não é porque não ama, não é isso. É porque mesmo salvo, mesmo transformado, você ainda tem uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa vai te levar a fracassar no teu relacionamento. Agora, queridos, eu não quero falar de amor humano. Eu quero falar do amor de Deus para conosco. O que significa na prática esse amor de Deus para conosco? A primeira coisa, querido, é que isso significa que ele tem um interesse. Escute bem isso, irmãos. Ele tem um interesse especial por nós. E ele se ocupa de nós de maneira especial, gasta tempo pensando em nós, planejando a nosso respeito. Isso significa Deus nos amar, querido. Veja, quando fala de ser filho de Deus, a gente tem que lembrar que essa é uma linguagem que o próprio Paulo, na verdade, que o próprio Deus inspirou Paulo a usar para se referir aos cristãos. Deus inspira o apóstolo a falar de nós cristãos como filhos de Deus. Paulo fala da parte do Espírito. Então a inspiração vem do Espírito. E filho aqui, querido, é aquilo que a gente chama de antropomorfismo. Palavrazinha complicada. Antropomorfismo. Essa palavra, ela é uma figura de linguagem. E ela é usada, ou ela serve para aproximar a nossa compreensão limitada da grandeza infinita de Deus. É como se fosse uma tradução para que nós possamos captar algo do que, em essência, é muito maior do que nós. Ser filho de Deus, querido, vai muito além da compreensão. Deixa eu citar um texto, não está nem na minha mensagem aqui, não, mas me veio à mente aqui agora. Quando Jesus disse que era filho de Deus, ou quando ele se iguala a Deus, você sabe o que foi que as pessoas fizeram com ele? Tentaram apedrejá-lo. E ele, ao dizer que é filho de Deus, ele se iguala a Deus. Isso era blasfêmia. Como pode um ser humano querer se igualar a Deus? Mas ser filho de Deus é uma linguagem que o próprio Deus inspirou os seus homens lá, Paulo e tantos outros, a se referir a nós. Quando Deus diz que nós somos seus filhos, ele está descendo ao nosso nível e falando sobre si mesmo em termos humanos, para que nós possamos captar pelo menos um pouco dessa verdade que é dita a nosso respeito. E o que Deus diz, querido, é que a semelhança do Pai humano, naturalmente, ele tem um interesse muito especial por nós, pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade, de maneira geral. E pensa, Deus quer se fazer compreender. E ele diz: Nós somos seus filhos. Quando ele diz isso, ele está chamando a nossa atenção para o relacionamento de pai e filho. Assim como o pai ama o filho,
Assim Deus nos ama. Assim como o Pai tem um interesse especial pelo Filho, se importa com o Filho, assim Deus nos ama, assim Deus tem um interesse para conosco, assim Ele faz planos a nosso respeito. É essa. Do que você quer ver uma questão interessante, irmãos? Desse interesse de Deus? Olha nas palavras de Jesus. Mateus 10, versículo 29, 30 e 31. Nós temos aqui uma perspectiva desse interesse, dessa preocupação, desse amor de Deus para conosco. Mateus 10, do 29 ao 31. Por acaso não é verdade que se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles pode cair no chão sem que o Pai de vocês saiba. É proposital. Nenhum deles pode cair no chão sem que o Pai de vocês saiba. Agora preste atenção. E até os próprios cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não se preocupem, vocês valem muito mais do que 2 pardais, ou do que muitos pardais. Você percebe? É uma linguagem que retrata Deus como o nosso Pai, um pai que se preocupa, um pai que está ali atento à realidade do seu filho, mas a preocupação do pai vai muito além, querido, daquilo que um pai humano poderia fazer pelo seu filho, porque ele vai dizer assim: olha, todos os cabelos, a preocupação de Deus com vocês é tanta que até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Isso é proposital. A ideia é: saiba que Deus te ama. Saiba que Deus tem um interesse tão grande por ti, a ponto dele saber quantos fios de cabelo há na tua cabeça. É essa a ideia transmitida aqui, querido. Essa é a medida do interesse amoroso de Deus, desse cuidado especial que Deus tem para conosco, porque nós somos seus filhos. O que significa esse amor de Deus na prática? Significa também que, como Pai, Deus faz planos a nosso respeito. Escute isso aqui, querido. Deus não fica numa atitude meramente passiva a quem buscamos quando queremos algo, que nos dá o que pedimos e a quem agradecemos o que dele recebemos. Isso tudo é verdade, sabe? Isso tudo é verdade. Deus espera que a gente vá a Ele, Deus espera que a gente busque nele receber alguma coisa, e quando a gente recebe, que a gente volte e agradeça ao Senhor. Só que, querido, por mais que isso seja verdadeiro, irmãos, vai muito além disso. Vai muito além disso. Deus planeja. Deixa eu dar um exemplo da realidade humana, querido. Eu vou citando uma parte aqui de um texto e eu vou fazendo pausas para tentar explicar. O pai planeja para o seu filho, porque o filho é incapaz de fazê-lo enquanto não atinge a maturidade. Por isso, o pai, com os interesses e o futuro da criança em mente, tem que fazer os planos por ela e para ela. Porque se o pai deixar a criança por conta própria, ela vai passar o tempo todo brincando. Mas o pai sabe o que é melhor para ela. Por isso, ele planeja que o filho vá à escola, receba instrução, faça isso e aquilo. O pai planeja tudo. Irmãos, é interessante isso, sabe? Porque essa é a conversa que a gente tem lá em casa com as nossas filhas. Se nós deixarmos por conta própria, elas não vão desenvolver o potencial que têm. E deixa eu lhe dizer uma coisa: pense em 2 criaturinhas que têm potencial. São as minhas filhas. A inteligência das minhas filhas é uma coisa assim assombrosa, irmãos. Eu não posso entrar em detalhes com vocês, mas é um negócio assombroso. Só que são crianças, não têm maturidade para saber o que é bom para elas. Eu e a minha esposa, nós temos. E porque nós temos essa maturidade, porque nós as amamos, porque nós nos importamos com ela, porque nós queremos um futuro para elas, então a gente vai lá e diz: é assim, não pode isso, não pode aquilo, faz isso, faz aquilo. Porque é isso que um pai faz. É essa a atitude do pai. Nós estamos dispostos a abrir mão de qualquer coisa para que elas tenham uma educação com uma qualidade melhor do que na escola pública. A gente se importa, a gente planeja, a gente fica ali tentando, quebrando a cabeça para ver como é que vai fazer no caso. Isso é o que um pai faz. Agora, irmãos, se isso é dito a respeito de um pai que é falho, que tem uma natureza pecaminosa, agora imagine, querido, o que pode ser dito a respeito de Deus sobre nós. Você quer um exemplo, querido, desse plano de Deus para nós? Talvez você não se dê conta disso, mas veja, por exemplo, a salvação, irmãos.
toda a salvação, todo o plano de salvação é resultado do grande e glorioso plano e propósito de Deus de nos conduzir à glória. Ele faz planos a nosso respeito. Você quer um texto, irmãos? Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Olha o texto. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Na verdade, se você pegar todo o capítulo 1 de Efésios, você vai olhar para esse plano de Deus, esse plano tremendo de Deus a respeito da nossa salvação, querido. É possível você sintetizar o capítulo 1 de Efésios dizendo ali, ele sintetizar ele por pontos, dividir ele em 3 pontos. Primeiro, o Pai planeja a nossa salvação. Antes da fundação do mundo, ele planejou tudo isso. O Filho veio e realizou esse projeto de salvação. Ele foi para a cruz, levando sobre si os nossos pecados, dando-nos agora a graça de sermos aceitos por Deus, de nos aproximar de Deus, porque os nossos pecados são removidos pelo sangue de Cristo. Então o Pai planeja a salvação, o Filho vem e executa a salvação, e por último o Espírito Santo vem e aplica essa salvação ao nosso coração. Nós vamos tratar disso um pouco mais para frente, querido, de como o Espírito Santo aplica essa salvação na nossa vida. E ele faz isso para garantir aos cristãos, aos filhos de Deus, que eles chegarão ao seu destino final, que é a glória. Nós aguardamos um tempo de glória. Nós aguardamos um tempo em que o nosso corpo será totalmente liberto do pecado. Nós teremos um corpo tão glorioso quanto o corpo de Cristo. Tudo isso faz parte desse plano de Deus, desse plano elaborado desde a eternidade, querido, a nosso respeito. Você consegue perceber? É um amor proativo, é um amor que se rebaixa para ser compreendido, é um amor que nos alcança, independentemente de onde nós estávamos, o Senhor nos alcançou por meio do seu Espírito, nos atraiu para Ele. Tudo isso é obra de Deus, não tem a ver comigo nem com você. Não fui porque eu fui atrás de Deus, não é porque eu busquei, não é porque eu era bom. Não, não foi Deus lá antes da eternidade. Ele já planejou tudo, ele já elaborou tudo a nosso respeito. Isso reflete o amor de Deus para conosco na prática, irmãos. Na prática. E como é que Deus pode, irmãos, nos levar a essa glória final? Ele fez tudo isso. Mas como é que ele faz isso, querido? Nos guiando e nos dirigindo, irmãos. Nos guiando e nos dirigindo. Olha o versículo 14 mais uma vez. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós só chegaremos lá por causa do Espírito em nós. Nós só chegaremos lá porque o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, ainda que você não tenha consciência. Ainda que você não se dê conta, o Espírito Santo continua trabalhando no nosso coração. Agora, deixa eu te levar para um texto, irmãos, que também vai falar da maneira. Aí eu vou te dar um texto onde ele retrata essa direção de Deus na nossa vida, né, esse guiar de Deus na nossa vida de maneira mais prática. Hebreus 12, a partir do versículo 6. Eu vou ler aqui alguns versículos para você entender um pouco, assim, na prática, como é que Deus nos guia, irmãos. Olha só. Pois o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que aceita como filho. Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com os seus filhos. A metáfora está sendo usada o tempo todo, tá? Ele olha para a realidade de um pai amoroso, do cuidado que o pai tem com o filho, e ele vai olhando para essa realidade o tempo todo e aplicando. É uma tentativa de. Na verdade, é Deus se rebaixando para se tornar compreendido por nós, querido. É impressionante o que Deus faz aqui, na verdade. Então, veja, permita que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com os seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se Deus não os castiga quando é preciso, como os outros pais castigam seus filhos, então isso significa que, na verdade, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então,
Deus nos guia por meio das correções que Ele faz, das disciplinas que Ele aplica a nós. É fácil entender isso, irmão. O teu filho está aqui, ele de repente ele pega um caminho errado aqui. Ok, isso. Vamos lá, cara. Se eu fosse pentecostal, eu estava repreendendo o demônio já aqui, porque o negócio tá. Mas veja, irmãos, quando um filho se afasta dos caminhos que o pai traçou para ele, é natural que o pai o repreenda. Normal, irmãos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo pai? A correção do pai, querido, é uma forma de guiar os filhos, de dirigir a vida dos filhos. E ele diz: se Deus não os castiga quando é preciso, como os outros pais castigam seus filhos, então isso significa que, na verdade, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Visto que nós respeitamos os nossos pais aqui na terra, que nos corrigiam, não devemos, com muito maior satisfação, nos submeter à educação do Pai dos Espíritos, a fim de que possamos realmente começar a viver? Nossos pais terrenos nos disciplinaram por pouco tempo, fazendo por nós o melhor que eles sabiam fazer. Porém, a correção de Deus é sempre boa e para o nosso bem, a fim de podermos participar da sua santidade. Deus nos guia, querido, por meio das correções. Eu penso o seguinte: quando um pai ou quando um filho começa a fazer coisas que não deveria, eu estou falando aqui da relação de pai e filho, tá? O pai deve chamá-lo e corrigi-lo. Normal, essa é a atitude natural de qualquer pai. Se o filho der ouvidos à correção verbal do pai, a situação estará resolvida. Entretanto, queridos, se o filho insistir em fazer o que é errado, o pai deverá tomar medidas mais drásticas para corrigir o filho teimoso, e isso pode incluir castigo ou até mesmo o uso do chicote. Normal, conversa, expõe a situação e espera para ver a reação da criança. Ela reagiu mal, não quer obedecer, castiga, tira o que ela gosta. Não pode o celular, não pode a televisão, não pode isso, não pode aquilo. Não deu jeito? Ah, irmãos, aí, querido, não tem muito o que fazer, não. É pegar o cinto, tá? E partir mesmo para a força. Processo natural. E, queridos, eu não duvido que seja exatamente esse o processo de Deus para conosco. A correção de Deus verbal se dá por meio da palavra. Quando você está expondo o seu coração à palavra de Deus, o Senhor está dirigindo a tua vida. Se você está fazendo alguma coisa de errado, a palavra vai apontar isso. É Deus te chamando para correção. Corrige o rumo da vida. Se você não der ouvido à correção, o provérbio vai dizer que é- quem muito é corrigido endurece o coração, não lembra? Tem uma frase lá de Provérbios que fala sobre isso, da pessoa que endurece o coração para correção. Quando isso acontece, querido, então Deus simplesmente muda a maneira de lidar com você. Você não quer dar ouvidos ao Senhor, tudo bem. Então Ele vai mudar a maneira de tratar contigo. Aí vem uma enfermidade, aí vem uma crise financeira, aí vem uma crise na família, você perde um ente querido. Tudo isso, querido, faz parte do ato de Deus nos guiar, nos dirigir. Por que que um pai agiria dessa maneira com o filho, querido? E eu te digo que ele faz isso porque ama e quer o melhor para o seu filho. A minha questão aqui é a seguinte, irmãos: se um pai, por mais falho e pecador que seja, deseja tanto o melhor para o seu filho que está disposto a ir às últimas circunstâncias pelo bem do filho, quanto mais o Senhor nosso Deus, o nosso Pai Celestial, que nos ama com um amor perfeito, nos corrigirá quando nos afastarmos dos seus caminhos. O ponto principal aqui de tudo, querido, que eu venho dizendo, é que a correção, por mais dolorida que seja, ela é uma prova indiscutível da direção de Deus em nossas vidas e, ao mesmo tempo, também é uma prova do amor de Deus para conosco. Quando eu vou reclamar alguma coisa com as minhas filhas e ela diz assim, papai, mas é porque a minha amiguinha, eu digo, filha, eu não quero saber da sua amiguinha, eu não me importo com ela, eu me importo contigo. Os meus olhos, meu coração está em você. Eu posso até dizer, eu quero o bem dela, mas isso é muito. Agora, o seu bem, eu quero. Com todas as forças do meu ser, eu desejo o melhor para você. É o que um pai faz. A correção não é, querido,
Ah, tá, é lógico, eu estou falando aqui de um pai que corrige, que educa por amor. Eu sei que há pais que espancam e tudo mais, mas vamos ignorar isso, tá bom, querido? A intenção aqui é lidar, até porque nós estamos usando a metáfora do pai para falar de Deus, tá? Então eu não vou pensar num pai que espanca e tentar associar isso com Deus, não tem como. Eu estou falando de um pai que se importa com seus filhos verdadeiramente. Se um pai que age dessa forma pelo bem do filho, quanto mais o Senhor, querido. Nós deveríamos encarar as disciplinas de Deus como uma manifestação do amor dele para conosco. Mas também, querido, nós devemos encarar a disciplina como uma maneira de Deus nos guiar, nos dirigir. É como se ele estivesse dizendo, filho, o caminho é esse. Ande por ele. Se você se desviar do caminho, você vai se prejudicar. Então anda pelo caminho. Trilha o caminho da santidade. Anda no caminho da retidão. E eu vou estar contigo o tempo todo. Terceiro, querido, o amor de Deus pelos seus filhos significa que Deus supre, cuida e protege os seus filhos. Eu vou entrar em algumas áreas aqui, queridos, que eu gostaria que você entendesse. E não tem como compreender essa definição do amor de Deus sem que a gente veja o conceito de graça restringente e graça preveniente. São dois conceitos, querido, que eu vou trabalhar contigo e vou usar todo o tempo que me resta para falar disso, porque eu quero demonstrar a vocês que o amor de Deus significa que Deus é um Deus que supre, é um Deus que cuida e é um Deus que protege. É assim que o amor de Deus se manifesta na prática a nosso respeito, suprindo, cuidando e protegendo. Mas aí eu quero chamar sua atenção para essas duas graças, a graça preveniente e a graça restringente. Eu começo com a graça restringente. Essa graça, querido, muitas vezes é chamada de graça comum, é o termo muito utilizado pela teologia, tá? Graça comum. É a ação de Deus que limita ou restringe os efeitos do pecado no mundo e na vida das pessoas. É uma graça que se estende a toda a humanidade e não apenas aos cristãos. Graça comum. É uma graça que alcança todos, tá? O objetivo da graça comum ou da graça restringente é manter uma ordem na sociedade, impedindo que o mal se manifeste em sua plenitude e protegendo as pessoas, crentes ou não, de perigos físicos e espirituais dos quais elas nem sequer têm consciência. É o motivo pelo qual o mundo, apesar de marcado pelo pecado, não é um caos absoluto. Deus tem uma graça e restringe a maldade no mundo. Não é uma graça que alcança apenas o crente, ela alcança toda a humanidade, tá? De maneira indistinta. Todos são alcançados. É a forma de Deus não permitir que o mundo se transforme num caos. Graça restringente, queridos. E se você quer entender, irmãos, como funciona isso na prática, pergunte a si mesmo uma coisa, tá? Eu sei que ela alcança todos, mas pense na sua experiência. Eu faço isso muito, irmãos. Como eu gasto muito tempo orando ao Senhor, eu faço muito isso. A pergunta é: onde eu estaria nesse exato momento se Deus não tivesse me alcançado com a sua salvação e o seu amor? Gente, mas eu penso nisso, sabia? Onde eu estaria agora, nesse momento, se Deus não tivesse me alcançado? Se eu tivesse seguido no rumo da minha vida, lá de quando Deus me alcançou, se eu tivesse continuado por aquele caminho, onde eu estaria hoje? Essa é uma pergunta interessante, querido. Essa é uma pergunta muito interessante. E você vai perceber um pouco dessa graça restringente, dessa graça de Deus sobre nós, agindo sobre nós, tá? A ideia, querido, é que ao olharmos para trás e vermos os erros que poderíamos ter cometido ou os perigos nos quais poderíamos ter caído, percebemos que uma força invisível nos conteve. Essa força é o que nós chamamos de graça restringente. Ela atua ao reprimir a ação de nossos inimigos para conosco. Eu posso sintetizar isso aqui dizendo que graça restringente é a misericórdia de Deus que freia o mal e nos protege de suas piores consequências, muitas vezes sem que nós percebamos isso. Irmãos, eu vou falar sobre isso mais tarde, tá? Daqui a pouquinho, de como Deus, por meio da sua graça, nos dirige, nos alcança, opera em nós.
E na maioria das vezes nós não nos damos conta. Nós não nos damos conta. Eu lembro de uma experiência, irmãos. Estava vindo com a minha família de de Imperatriz. E eu estou saindo de Augustinópolis em direção de Axixá em direção a Araguatins. E eu estou naquela descida, e eu estou ali a 100, 120 por hora. Lá na frente, eu vi uma carroça com umas toras de madeira enorme. E eu olhei e digo, não está longe. E eu vim acelerado. Irmãos, quando eu me dei conta, eu estava em cima da carroça. E a reação instantânea minha foi pisar no freio. Quando eu pisei no freio, que eu quis girar o carro, ao giro aqui, o carro não atendeu. A direção não atendeu. Irmãos, aquilo foi um milagre de Deus, porque era para ter morrido todo mundo. Se eu entro no fundo daquela carroça com aquela história de madeira, não tinha escapado ninguém no carro, irmãos. Eu 120, sei lá, 130, eu pisei no freio. Na hora que eu pisei no freio, eu fiz isso aqui para tirar, né? E o carro não atendeu, não foi. Eu não sei como, irmãos, eu tirei o pé do freio. Quando eu tirei o pé do freio, o carro fez isso. Foi só isso aqui, irmãos. Ó, pá. Na hora que eu entrei na outra mão, veio um carro de lá para cá. Eu digo, eita, irmãos, eu tremi todo naquele dia. Foi um negócio assim. Sabe o que que é isso? Eu não consigo explicar o que aconteceu. Não tenho ideia. Eu sei que foi tão rápido, tão rápido. A sensação que eu tenho é de eu pisar no freio, de eu girar o carro e o carro não atender, eu ficar desesperado porque eu na traseira do carro lá, da carroça, entendeu? E num instante que eu não consigo lembrar do que aconteceu, mas com toda certeza eu tirei o pé do freio, né? E quando eu tirei o pé do freio, como eu estava tentando girar o carro, quando eu tirei o pé do carro, o pé do freio, o carro foi e voltou, irmãos. Foi uma coisa simples. Só deu tempo passar a carroça, irmãos. Quando eu entrei na mão aqui, veio um carro de lá para cá também. E eu digo, oh, Jesus, não há explicação para aquele giro naquela velocidade, querido, para não perder o controle do carro. Não há explicação. Foi uma obra de Deus, eu tenho convicção plena disso. Deus poupando a minha vida, da minha esposa, dos meus filhos. Sabe? A graça preveniente é diferente. Essa graça restringente é Deus freando o mal, sabe? É Deus nos guardando sem que a gente tenha consciência disso. A graça preveniente vai além, querido. Ela significa literalmente a graça que vem antes. É a graça de Deus que se antecipa, que vai adiante de nós, preparando o caminho para a nossa salvação e nos cercando de cuidado antes mesmo de termos fé ou buscarmos a Deus. Você percebe? A graça restringente, ela se aplica a todos. Essa graça preveniente aqui é uma graça que nos alcança. Eu diria que antes da salvação, é a graça que nos leva para Deus, tá? Que nos leva para Deus. Observe aqui, querido. A função principal da graça preveniente é preparar o coração humano para receber o Evangelho. Ela atua para nos atrair a Deus, iluminar a nossa mente para entender a verdade espiritual e nos capacitar a responder com fé. É a iniciativa divina que nos busca antes que nós busquemos a Deus. Eu não sei você, eu lembro de algumas pessoas na igreja porque eu conheci antes de ser crente. Eu lembro da minha história, de como Deus me atraiu para Ele, sem que eu o buscasse ou eu quisesse buscar a Deus. Nunca vou esquecer, querido. Deus me levantou, primeiro me colocou para trabalhar junto com alguém que era crente, né? E essa pessoa foi meu colega de trabalho, a gente fazia turnos juntos, trabalhava a noite toda juntos. E eu lembro das muitas conversas com ele a respeito da vida cristã, ele me contando as experiências dele na vida cristã, aquela coisa toda. Deus foi usando aquele rapaz para abrir o meu coração a respeito do evangelho, porque eu tinha, irmãos, eu tinha ojeriza a crente. Eu não queria ver crente na minha frente. Vocês não conseguem. Hoje você me vê pastor pregando, mas antes de conhecer a Cristo, eu não queria nem saber de igreja evangélica, irmãos. Eu tinha um conceito muito, muito ruim de igreja evangélica. E Deus usou aquele rapaz para quebrar todos os conceitos equivocados que eu tinha, entende? Deus levantou pastores adventistas. O cara me deu uma Bíblia no final do ano. Eles estavam fazendo um evento lá no hotel que eu trabalhava. No final, ele deu uma Bíblia para todo funcionário. Aí me deu uma Bíblia. Eu peguei, agradeci, levei para casa, coloquei na estante. Ela ficou 2 anos numa estante lá sem eu me interessar por ela. E de repente, fruto da amizade com o Jadaías, né?
Depois eu soube que ele pegou o meu nome, minha foto, levou para a igreja, e a igreja. Por isso que eu digo a vocês: orem pelas pessoas. Coloque lá a foto no grupo da igreja lá e comece a orar. Porque ele levou a minha foto para a igreja, e a igreja orava por mim sem que eu soubesse. A igreja já estava lá em campanha, orando pela minha salvação, e eu nem sabia disso, querido. De repente começou o interesse pela Bíblia, e eu comecei a ler a Bíblia. E dessa leitura da Bíblia me levou à conversão. Eu não fui evangelizado assim, querido, eu fui evangelizado pela Bíblia em si. Eu fui convencido de pecado pelas Escrituras. Não foi um pregador que veio me falar de pecado, não. Foi eu lendo a Bíblia que eu fui convencido de pecado. Graça preveniente, querido. A graça preveniente não é apenas uma ação pontual, mas um cuidado contínuo e proativo. Deus não espera que nós tenhamos uma necessidade para depois agir, querido. Ele já previu e já providenciou o sustento e a proteção, envolvendo-nos nos seus braços de amor a todo momento. É, é aquela graça que vai nos levar. Veja, essa graça preveniente, resumindo ela, é o amor ativo de Deus que nos alcança, nos prepara e nos conduz em direção a Ele, antes mesmo de termos consciência da nossa necessidade dele. Foi o que Deus fez comigo. Todo um preparo. Eu lembro da Bianca. A Bianca abriu as portas da casa para conversar com uma testemunha de Jeová. E numa dessas conversas ela ficou meio ali confusa com aquilo que foi dito. E aí ela me chamou para conversar. Lá no CRAS, aqui. E dessa conversa, a Bianca está aqui, mas o Alex até hoje. Graça preveniente. E eu acho que cada um de nós tem uma história para contar a respeito da conversão, de como Deus fez. De como Deus agiu na nossa vida antes de nós conhecermos a Ele. Antes de nós querermos conhecer Deus, Ele já estava agindo. O Espírito já estava trabalhando na nossa vida, nos atraindo para Deus, querido. Esses dois conceitos de graça, irmãos, mostram a profundidade do cuidado de Deus. A graça restringente nos protege do mal que poderíamos fazer ou sofrer, enquanto a graça preveniente nos prepara e nos guia para o bem que Ele planejou para nós, culminando em nossa salvação e em nosso sustento diário como seus filhos. Deixa eu ver se vocês conseguem perceber, querido. Eu estou colocando aqui para vocês graça restringente e preveniente. Essa graça, essas duas graças, ou esses dois conceitos abordados aqui, eles tratam primariamente da experiência antes da conversão. Agora, como é que eu posso aplicar os dois conceitos na vida de quem já é salvo? E é aqui que está a glória dessa coisa toda, irmão, desse cuidado, dessa provisão de Deus para conosco, sabe? Dessa proteção de Deus. Porque quando a gente pensa na vida de quem já é salvo, querido, o contexto da atuação dessa graça é essa nossa santificação e o cuidado providencial de Deus. A graça restringente na vida de quem é salvo, como é que ela se manifesta? O que isso significa, irmãos? Primeiro, isso significa proteção contra a queda e o pecado, aquele pecado que nos afasta de Deus, o pecado grave. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 13, está escrito assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Isso é graça, sabe, de Deus na nossa vida. Ele não permitirá que eu seja tentado além daquilo que eu possa suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Você percebe? Isso é graça preveniente. E por que é necessário isso, irmãos? Porque a nossa natureza pecaminosa, querido, ela não é arrancada, ela não é erradicada na salvação. A nossa natureza pecaminosa, ela está sendo mortificada. Nós vimos sobre isso em Romanos 8,13. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, isso vai sendo mortificado. Deus não arranca essa natureza. Essa natureza pecaminosa será arrancada de nós na nossa glorificação. Isso não é para agora, querido. A graça restringente de Deus atua como uma espécie de freio espiritual, irmãos. Eu vou falar de coisas que talvez você se identifique, tá? Quantas vezes um crente se vê à beira de uma tentação, prestes a tomar uma decisão desastrosa, seja por raiva, por cobiça ou orgulho, e de alguma forma ele é impedido de fazer isso? Pode ser uma circunstância inesperada, uma palavra de um amigo, uma passagem bíblica que vem à mente, ou a convicção do Espírito Santo. Mas o Senhor não permite que você vá além daquele ponto. Essa é a mão restritiva de Deus que nos impede de cair em pecados que poderiam destruir o nosso testemunho, a nossa família ou a nossa comunhão com Deus, querido. E Ele está lá nos guardando.
Isso é uma das coisas que a gente quase não se dá conta, irmãos. Nós não nos apercebemos dessa maneira gloriosa de Deus agir, manifestando o seu amor, manifestando o seu cuidado, manifestando proteção nas nossas vidas. Em Judas 1:24 está escrito assim: toda a glória seja àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. É Deus que é poderoso para nos guardar de cair, irmãos. É lógico, isso não significa que todas as vezes Deus nos protege de cairmos, irmãos. Se fosse assim, não haveria escândalo na igreja, né? Significa que a sua mão restritiva nos impede de cair definitivamente. Você pode até tropeçar, pode até cair, mas não ficará prostrado no meio do caminho. E isso se dá por causa do agir de Deus na nossa vida. Essa graça preveniente significa também a limitação da influência do mal externo. Deus não apenas restringe os seus filhos internamente, ele também faz isso, querido, com relação às forças externas que se opõem a nós. Deus é quem limita o poder dos ataques do inimigo, a eficácia da perseguição ou a influência de falsos ensinos. É Deus quem nos protege de enganos, de armadilhas que poderiam nos desviar do caminho, querido. É a graça de Deus que reprime os nossos inimigos com a finalidade de nos proteger. Nós somos guardados, querido. A Bíblia diz que o diabo não pode nos tocar. Está escrito. Não há maldição contra os filhos de Deus. Nós somos guardados. Porque aquele que está em nós, diz a palavra, é maior do que aquele que está no mundo. Nós somos protegidos por Deus, querido. Isso não significa que a gente não vá fazer besteira. Não, não. Isso significa que o diabo não tem o poder de nos destruir. Por mais que tente, o Senhor não permitirá. 2 Tessalonicenses 3:3, olha, mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Isso implica, irmãos, em uma proteção que restringe a capacidade do diabo de nos destruir, querido. O diabo não tem o poder para fazer isso. Você quer um exemplo do que eu estou falando, irmãos? Porque a gente está falando aqui, mas Jó capítulo 1, versículo 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Sabe esse texto aqui? O diabo está dizendo: olha, Jó te serve porque o Senhor tem abençoado, ele é próspero, ele é rico, né? Tira o que ele tem para ver uma coisa. E Deus permitiu, vai lá, pode tirar tudo que ele tem, mas não encoste um dedo nele, sabe? Está liberado para agir, mas não toque no meu filho. Irmãos, isso é tremendo demais, querido. Isso é um negócio espetacular. O diabo foi e tirou tudo o que Jó tinha. Tirou os filhos, tirou o gado, tirou tudo. Ainda assim, Jó não blasfemou contra Deus. Agora, Jó 2:6. Por causa disso, o diabo volta lá em Deus novamente. E o Senhor disse a Satanás, ele acusou, né? Tudo bem, ele não blasfemou, mas também eu não toquei nele, eu só tirei o que ele tinha. E aí Deus disse para Satanás, tá bom, vai, volta lá. E agora Deus diz para ele, pois bem, ele está nas suas mãos, pode tocar, mas poupe a vida dele. Você consegue perceber? Na primeira parte, Deus diz: não toque um dedo nele. Agora Deus diz: pode tocar, mas não tire a sua vida. Sabe o que significa, irmãos? Que Deus está no controle das nossas vidas. Que Deus é soberano até mesmo sobre o diabo, irmãos. E que ele impõe limites restritivos sobre aqueles que são os seus filhos. O diabo não pode destruir. Se o diabo se levantar contra você de alguma forma, querido, ele está agindo na sua vida, é porque Deus, na sua soberania, na sua onipotência, na sua onisciência, sabe, ele está permitindo isso. E aqui para nós, irmãos, Deus nunca permitiria algo dessa natureza sem que houvesse um propósito por trás. Isso é simplesmente extraordinário, irmãos. Simplesmente extraordinário. A graça restringente na vida do cristão significa a preservação da fé, querido. Não só essa proteção contra o inimigo, mas a preservação da fé. Em última análise, querido, a graça restringente é um dos meios pelos quais Deus cumpre a sua promessa de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
É a graça de Deus que nos impede de apostatar definitivamente da fé, mesmo em nossos momentos de maior dúvidas e fraquezas. E quem não tem esses momentos? Por que nós não nos desviamos? Porque a graça de Deus nos guarda. Porque a mão do Senhor está sobre nós, cuidando de nós, nos protegendo de nós mesmos, querido. Não só do inimigo ou dos inimigos, mas de nós mesmos, da nossa própria natureza pecaminosa. Você consegue entender, querido? É assim que Deus nos ama. É assim que o amor de Deus se manifesta na nossa vida. Agora, eu falei da graça restringente a respeito daqueles que já são cristãos. Agora eu vou falar da graça preveniente na vida daqueles que já são cristãos, querido. Olha, a graça preveniente se manifesta aqui como o cuidado proativo e preparatório de Deus para cada passo da nossa jornada. Isso significa, querido, primeiro, preparação de Deus na nossa vida para a prática das boas obras. Efésios 2:10 diz que nós somos criados em Cristo Jesus para Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Você percebe? Deus tem um plano a nosso respeito, querido. Deus planejou a nossa vida, o nosso futuro, as obras que nós deveríamos fazer. É isso que esse texto diz, querido. A graça preveniente aqui, querido, é a ação de Deus que vai à nossa frente, preparando essas obras. Ele arranja as circunstâncias, ele concede, nos conecta à pessoa, ele desenvolve em nós as habilidades necessárias e abre as portas no tempo certo. Deus vai trabalhando na nossa vida. Muitas vezes, querido, e essa é uma experiência que eu gosto, irmãos. Muitas vezes a gente olha para trás, depois de um tempo de crise, porque é engraçado isso, sabe? Quando você está vivendo um tempo difícil, você não consegue, eu não sei porquê, irmão, a gente não consegue perceber o agir de Deus. A gente não consegue perceber essa graça de Deus sobre nós, mas depois que você passa pela crise e que você olha para trás, aí fica fácil de perceber. Novamente, querido, eu gosto de contar as minhas experiências porque são fatos que eu vivi, entende? Houve um tempo na minha vida em que eu já casado com minha esposa, já tendo o Jonathan como filho já, né? Nós passamos por uma crise financeira muito severa, muito mesmo. E a crise financeira, querido, hoje eu entendo muito claramente assim, mas é tão claro, sabe? A crise financeira que nós vivíamos era Deus dando a nós um novo rumo na nossa vida. Sem a crise, nós nunca teríamos saído de Imperatriz. Foi por causa da crise financeira que Deus não só permitiu, mas eu acredito, Deus enviou sobre as nossas vidas hoje, eu creio que foi assim, fechando para nós todas as portas lá em Imperatriz. Tudo que a gente se colocava para fazer dava errado, irmãos. Criava sua expectativa, parecia que as portas iam se abrir, de repente tudo fechava. E aí nós não tínhamos de maneira alguma, querido, como permanecer. E aí foi quando a gente começou a planejar o que fazer da vida. Aí nós planejamos, já disse para vocês aqui, aí eu planejei morar em Brasília, no Mato Grosso, eu pensei em morar em São Luís, eu pensei em tantos lugares, querido, de repente, num dia, nunca vou esquecer, irmãos, estava assistindo o Prison Break. Aí eu, minha esposa e o Jonatas assistindo, e a Emanuela. Mas a panela era tão pequenininha que eu nem digo que estava assistindo, estava só com a gente. Tô falando que tá assistindo, tá assistindo. Nós estávamos assistindo e de repente, de repente, querido, de repente o telefone toca. E quando toca, era lá da UEMA, alguém do departamento de geografia, né? Ligou porque tinha uma pessoa de Praia Norte, por indicação, acho, eu estava procurando alguém na área de geografia formada. E essa pessoa ligou para minha esposa e aí a gente foi para lá, para a UEMA. E lá ela informou que a pessoa morava em Praia Norte e estava lá na Vila Lobão, me parece que era, né? E que a gente tinha que ir lá ainda hoje para conversar com aquela mulher. E nós fomos para a Vila Lobão. E quando nós chegamos ali na Vila Lobão, aquela mulher disse uma coisa que até hoje, assim, sabe? Olha, eu estou precisando de uma professora, assim, 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 mas eu preciso de uma resposta para hoje. Porque amanhã eu já quero voltar de manhã com essa decisão tomada. Irmãos, o pensamento foi, eu olhei para minha esposa e o pensamento foi, pior do que tá, não fica. Vamos, vamos. E no domingo seguinte, a gente montou numa motinha
Foi lá para Praia Norte. E de Praia Norte nós entramos num carro e entramos para dentro do mato. Fomos parar no Jatobal. No Jatobal. Sabe de uma coisa? Eu olho para trás, querido, e vejo tudo aquilo com a mão de Deus nos guiando. Nós não entendíamos nada, não compreendíamos o que estava acontecendo. Foi ali no Jatobal que a minha esposa ficou sabendo do concurso que ia acontecer para professores da educação. E lembro da experiência, irmãos, da minha esposa, de ter que ela dava aula de manhã e de tarde, de manhã e de noite, não, à tarde e à noite, à tarde e à noite, todos os dias. E ela ia estudar para a prova depois de meia-noite, quando sobrava algum tempo. Lembro do dia em que ela foi fazer a prova, até hoje. Terminou a prova, minha esposa montou na moto e foi chorando de Araguatins até Augustinópolis, porque achava que tinha ido mal na prova, entende? E quando saiu o resultado, ela ficou em primeiro lugar, aqui para o Buriti. E foi assim que Deus, movendo-se às escondidas dos nossos olhos, porque nós não conseguimos ver, nós não conseguimos perceber nada. Foi assim que Deus nos guiou e nos trouxe para cá. É assim que Deus nos guia, muitas vezes, irmão, nos guia muitas vezes. É assim que Deus faz a obra, muitas vezes a gente não se dá conta, querido. O fato, irmãos, o fato é que Deus está na direção das nossas vidas. E o amor dele para conosco faz com que ele cuide de nós. O amor de Deus faz, querido, com que Deus abra portas, feche portas na nossa vida. A gente nunca percebe na hora da crise o agir de Deus. Porque nós temos uma tendência como ser humano de olhar tanto para o problema que a gente esquece de Deus, do seu agir. Eu não sei como é que você está e o que que você está passando, querido. Eu só posso te dizer uma coisa. Se você é filho de Deus, querido, ele não abandona. Ele não abandona. Você pode não perceber, você pode não se dar conta. Você pode até ir para diante de Deus e chorar, mas saiba de uma coisa, irmãos. Saiba de uma coisa. Deus está no controle da situação. E o nosso chamado em meio a isso, irmãos, é que a gente confie no Senhor. Não se desespere, não faça besteira, querido. Não tome decisões precipitadas, confie no Senhor. Vá para diante do Senhor. Busque nele a compreender o que está acontecendo. E mesmo que você não compreenda, irmãos, continue firme. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque o fato é, querido, ele está no controle da sua vida. E aquilo que você está vivendo hoje, mesmo você não entendendo, vai de alguma forma contribuir para a vontade de Deus, para o plano de Deus na sua vida. É sempre assim, querido. É sempre assim. Eu vou parar por aqui, até porque eu já tirei, vou até tirar a oração da agora, porque nós já fomos além do nosso tempo, tá? Mas eu gostaria que você entendesse isso, irmãos. A graça de Deus sobre nós, ela significa a provisão para as nossas necessidades, querido. Jesus disse: olha, não fique preocupado, perguntando o que comer, o que beber, o que vamos vestir. Os pagãos aqui correm atrás dessas coisas. O vosso Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Olhe para a vida de Jó, querido. Olhe para. Irmãos, por isso que eu digo: leia a Bíblia, querido. Leia a Bíblia, por favor, leia a Bíblia. Veja as histórias dos homens de Deus. Olhe para um José da vida, querido. Vendido pelos irmãos, odiado pelos irmãos, escravo, escravo. Quando ele pensava que tudo estava bem, aparece uma infeliz da vida para jogá-lo na cadeia, na prisão. Ele não entendia nada, querido. Ele não compreendia o que estava acontecendo. Até o dia em que Deus o tira da prisão e coloca ele no comando do Egito. Aí os olhos se abrem. Mas até lá, 13 anos sofrendo. Olhe para Davi, ungido rei de Israel pelo profeta. Mas depois, 17 anos fugindo de caverna em caverna, de deserto em deserto, se escondendo nas brenhas da mata, fugindo para não ser morto, até que a coroa é colocada na sua vida. Olhe para Abraão. Abraão, olha para o céu, Abraão. Conta as estrelas, se é que tu pode contar, porque assim será a tua descendência. É a minha promessa para ti, Abraão. Abraão creu. Ah, querido, mas do momento em que ele creu, até a promessa se cumprir, 25 anos de espera, irmãos, de angústia. A gente olha para Abraão, o pai da fé, mas Abraão chegou num momento, querido, que
Deus deu a promessa, e aí ele chega em casa, conta para a esposa diz: Olha, tudo bem, eu creio que Deus vai cumprir, mas você sabe, eu sou estéril, eu não posso ter filho, então pega aqui a minha serva, faz um filho nela e a promessa vai se cumprir. E Deus disse: Não é ele o filho que eu quero. Ele virá do ventre de Sara. Não importa se ela tem 99 anos de idade, vai vir do ventre dela. Não importa se ela é estéril, vai vir do ventre dela. Não importa se Abraão tem 100 anos, vai vir dele o filho. Porque é Deus que está no controle, querido. É Deus que está no controle. Eu gostaria muito, querido, que você entendesse isso. Vamos colocar de pé?